Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula é de História, número 5, e eu sou a Prof. Jaque. Nós estamos falando sobre as famílias, né? Os grupos de convivências, com quem a gente está, quem é a nossa família. E será que as famílias, elas são iguais em todos os tempos? Então, o assunto de hoje é esse, as famílias em nosso tempo e em outras épocas. Será que quando teu bisavô, tua avó, será que as famílias eram as mesmas? Será que as pessoas que compõem as famílias são as mesmas ou será que elas mudam? Então, vamos descobrir? Para isso, a prof vai precisar apenas que você participe da aula, que você pense. Quando a prof falar, perguntar da sua família, pense nela. O que você já sabe, o que você não sabe. Pergunte para o seu pai, para a sua mãe, ou para quem está ao seu redor. Tente descobrir para que você possa também aprender sobre a sua família, sobre a sua história, certo? Para depois, você vai usar o seu caderno, lápis de escrever e a borracha para fazer as atividades. Antes de mais nada, vamos começar com a história. É o livro da família, tá? O que será que nessa história vai trazer? Vamos descobrir? Então vamos lá. Algumas famílias são grandes, algumas famílias são pequenas. Em algumas famílias, todos são da mesma cor. Em algumas famílias, todos são de cores diferentes. Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros. Em algumas famílias, uns moram perto uns dos outros. Em algumas famílias, uns moram longe dos outros. Em algumas famílias, se parecem. Algumas famílias parecem seus animaizinhos de estimação. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam. Algumas famílias têm madrasta ou padrasto, irmão postiço ou irmã postiça. Algumas famílias adotam filhos. Algumas famílias têm só pai ou só mãe. Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos. Em algumas famílias, todos comem as mesmas coisas. Em algumas famílias, todos comem coisas diferentes. Algumas famílias gostam de ficar em silêncio. Algumas famílias gostam de fazer barulho. Algumas famílias gostam de se lavar. Algumas famílias gostam de se sujar. Algumas famílias moram em sua casa, em sua própria casa. Algumas famílias dividem a casa com outras famílias. Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes. Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial, independente do tipo que ela é. Com amor, Todd. E aí? Como você sabe como começam as famílias? Esse livro, ele trouxe tantos tipos de famílias, tantas formas, Então, se a gente for analisar cada uma delas, coisas diferentes, um comem, mais, outros menos, olha só, algumas são grandes, outras são pequenas, alguns são a mesma cor, ou talvez outros não, alguns têm o tom da pele um pouco mais claro, um pouco mais escuro, Aqui os peixes, são cores diferentes, Podem ser também. Nas famílias, eles gostam de abraçar, demonstrar carinho. Às vezes não é tocando, às vezes pode ser apenas falando, às vezes pode ser demonstrar de alguma maneira, fazer algo que goste. Tem algumas famílias que moram perto uma das outras, outras já são mais separadas, São longe. Algumas famílias, elas são parecidas às pessoas. Outras até pode ser um pouco mais diferente. A gente fica muito triste na nossa família quando a gente perde alguém também, não é? Faz parte. Algumas famílias têm madrasta, pode ter padrasto, pode ter irmão postiço, irmã postiça. Algumas famílias vão vindo outras pessoas, às vezes até quem a gente considera como da nossa família. Algum amigo, algum conhecido, Também. Nesse caso aqui, algumas famílias até adotam outros filhos, outras pessoas que fazem parte. Algumas famílias só têm pai, só tem mãe, alguns só têm os avós e faz parte, não é?
Todos gostam de celebrar juntos dias especiais, né, que fazem parte. Aí tem coisas de comer, um come diferente, outras que gostam mais do silêncio, outros gostam mais de festa, de barulho, né? Outros gostam ali de fazer sons, né? Olha só os cachorros e tudo mais, já imaginou? Gosto de tomar banho, não gosto, gosto de se sujar, gosto de fazer festa mesmo. Outros moram numa casa própria, né? As famílias, algumas famílias dividem casa até com outras pessoas ou com outras famílias também. E nas famílias todos ajudam uns aos outros a serem fortes. Isso faz parte da família. Né? Se um tem mais dificuldade nisso, vai lá a família e vai ajudar e assim por diante. Né? Há muitas maneiras de serem uma família. Né? Seja especial, independente da sua família. Talvez a tua família é de um jeito, a família do seu vizinho é de outra, mas independente, a gente precisa aceitar quem é a nossa família e cuidar muito de um dos outros. Além das famílias serem diferentes uma das outras, como será que elas começam? Por onde que elas surgem, essas famílias? Então vamos descobrir? Então olha só, existem alguns personagens, algumas partes da família que todo mundo tem. Pode ser que não conheceu, pode ser que ela não está perto, mas existe. Então olha só. Então existe pai, existe uma mãe, né? Ou tem várias outras maneiras, às vezes o vô que tem o papel de pai, né? A avó que pode ter o papel de mãe, às vezes a madrinha que pode ter o papel de mãe. Mas assim como todo mundo nasceu, todo mundo tem um pai e uma mãe. Essa mãe também teve os seus pais, que são o vovô e a vovó materno, que fazem parte da mãe, da família da mãe. Assim como o pai tem o vovô e a vovó paterna, que fazem parte do pai. Então essas palavras, materno é o que vem da mãe, paterno é o que vem do pai, certo? E depois tem os filhos deles, né? Pode ser filha, pode ser filho, pode ser você, e é assim que funcionam. As famílias em nosso tempo, então do tempo antes, elas eram muito bem definidas, certo? Era o pai, a mãe e os filhos. Isso era a família. Hoje em dia já está um pouco mais diferente, como a gente já viu, existem muitos tipos. Por exemplo, daí tem, claro, já existe o vô e a avó também faziam parte, né? Mas hoje a gente sabe que às vezes a família é só a mãe, às vezes é só o pai, às vezes é o pai e a madrasta, o pai, a mãe e o padrasto, às vezes é só ali com os irmãos que fazem parte da família. Então, cada um tem o seu jeito diferente. As famílias se organizam de modos muito diferentes, mas quase sempre elas começam com duas pessoas, adultas, que se amam, sentem vontade de viver juntas e com o passar do tempo, esses adultos sentem vontade de ter filhos. E é assim que a família começa, certo? Então, dessa maneira, muitos anos atrás era bem definido dessa maneira, hoje já tem diferente, já tem mãe, que é só a mãe, não é? Que tem só ali o filho e assim por diante. A família em outras épocas, com o passar do tempo, muitas coisas foram mudando. Será que as famílias de outras épocas também eram iguais às de hoje? Vamos ver a foto? Olha só, essa aqui é uma foto de 1960 e essa aqui também de 1966, são fotos antigas. Notem que aqui só tem dois e mais os dois filhos. Aqui a família já cresceu, já tem mais filhos e tudo mais. Quando seus avós eram crianças e adolescentes, a maioria das famílias era formada pelo pai, mãe e filhos, como a prof já disse, ela era bem definido. Mas já haviam famílias em que os pais moravam às vezes em casas separadas e geralmente os filhos moravam com as mães, né? No tempo dos seus bisavós, são os pais dos seus avós, eles são avós dos seus pais, né? Então observe as famílias do tempo que seus bisavós eram crianças e adolescentes. Olha só, 1930 é muito tempo. E essa aqui também uma outra foto. Note que as famílias tinham mais filhos. Hoje as famílias elas estão menores. Imaginem que a prof. Jaque na família, do lado do pai da prof, eram 10 filhos, dos avós paternos da prof. E dos avós maternos também eram 10 filhos. Então a família é muito grande. Hoje em dia já não. Hoje em dia cada um tem 3,
4 filhos, então viram só como as famílias já diminuíram? Tem outras famílias que só tem 2, só tem 1 filho, né? E a sua família como que é? É grande? Tem bastante filhos os seus pais? Tem menos filhos? Né? Já se junta também com outros, às vezes os pais são separados e já juntam de outros casamentos mais filhos. Então tem tudo isso, certo? Agora, você sabia que muitos povos indígenas brasileiros não se organizam em famílias, não? Que nem nós não. Cada um tem a sua família, o pai e a mãe, né, são responsáveis pelo filho, ou ali tem, né, cada um cuida dos seus. Já lá nas aldeias indígenas, a responsabilidade pelas crianças nesses povos não é apenas da mãe e do pai, e sim de todos os adultos que vivem e são responsáveis pelas crianças. Então ali eles vão ter os filhos, né, os pais indígenas, e aí todo mundo vai ajudar a educar, a criar, né, tudo que eles precisam aprender. Viram só como as famílias elas são diferentes? Começam de uma maneira diferente, antes e agora, né? Pense na sua família como que ela é. Né? Quais são as pessoas que fazem parte da sua família, certo? Então fique agora com a sua tarefinha, com a sua atividade. Procure saber da sua família, que isso é bem importante para a sua história. E até a próxima aula!